E aí pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Eu quero trazer hoje mais um estudo sobre a nossa série Mente Renovada e o tema de hoje é destino. Também é um assunto que eu gosto muito de falar, porém é bem complexo, né? Então presta bastante atenção para que você possa entender esse raciocínio, mas é algo que traz conflito na mente de muitas pessoas. Na verdade, o tema é conflitos de destinos. Muitas pessoas têm conflitos em suas vidas porque têm destinos paralelos. Ali no Salmo 139, versículos 23 e 24, Davi fala assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece meus pensamentos. Veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Um dia eu entendi, irmãos, que tudo que Davi fala, a maioria das coisas que Davi fala, nos Salmos especialmente, não são poéticas, mas são coisas que realmente são verdadeiras no mundo espiritual. O santo monte do Senhor, o esconderijo do Altíssimo, pastos verdejantes, o vale da sombra da morte. E esses caminhos também que Davi fala são caminhos reais. Sonda a minha vida, veja se há algum caminho que não é o caminho teu e me guia pelo único caminho, pelo caminho eterno. Sabe, aí Deus começou a falar muito comigo sobre isso e eu comecei a entender muito sobre o destino. Nesse mesmo salmo, um pouco antes, ele fala que todos os nossos dias já foram escritos pelo Senhor, no livro dele, antes da gente nascer. E realmente todos vão concordar comigo que nem sempre nós estamos vivendo essa vontade de Deus, essa história que Deus escreveu para nós, que está escrita no livro dele. Mas por que nós não vivemos essa vontade? E também quando o apóstolo Paulo fala sobre a renovação da mente, é algo de entrar no caminho certo. Jeremias, se não me engano, fala: esquadrinhemos nossos caminhos, provemos e voltemos ao Senhor. Então existe um plano de Deus para nossas vidas, que é o destino, a vontade do Senhor. Eu creio que o destino do Senhor para nossas vidas não é um oráculo, algo que vai acontecer de qualquer forma. Eu creio que muitas pessoas morrem sem viver os planos de Deus. Nós vemos tantas pessoas morrendo pelas ruas, drogadas, nos vícios, e não é aquilo que Deus tinha para a vida delas. Então elas não estão vivendo o plano de Deus. O plano de Deus é algo que nós podemos viver e podemos não viver, dependendo do que nós buscamos, do nosso coração, do nosso quebrantamento, das nossas escolhas, não é? Da renovação da nossa mente. Paulo fala: transformai-vos pela renovação da mente, para que só então vocês possam viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, gente, é muito importante entender isso em primeiro lugar. O destino de Deus para nós, o que Ele escreveu para nós, não é algo imutável, um oráculo, aquela profecia, aquela coisa de destino que nada pode apagar. Pode sim, é a vontade do nosso Pai, é a vontade de Deus que nos criou e depende de nós, das nossas escolhas e da nossa busca, viver essa vontade. Mas algo muito importante que eu entendi: o diabo ele também tem um destino para a vida de cada um de nós. Ele também tem uma vontade, sabe? Algo escrito para cada um de nós, sabe? E por muito tempo eu comecei a entender isso. Depois eu conheci o Davi Rebolo, aquele profeta, que ele também fala sobre o antidesenho, o desenho de Deus e o antidesenho. Então muitas pessoas elas estão presas, têm conflitos em sua vida, não conseguem servir a Deus 100%, não conseguem se doar 100%, sabe? Viver com a família que Deus lhes deu, com os talentos, com aquilo que Deus colocou em suas mãos, porque tem caminhos paralelos que estão gritando, chamando essas pessoas para viverem eles, que são os planos do inimigo para a vida delas. Sabe, o inimigo escreveu. Então eu comecei a entender na libertação. Antes a gente ministrava a libertação e desligava as pessoas apenas do que elas foram no passado. Mas eu comecei a entender que nós precisamos desligar as pessoas do que elas seriam se elas não conhecessem o Senhor. Porque existe um destino aberto, existe um propósito, um decreto aberto, e foi dado roupas para aquelas pessoas espiritualmente, habilidades e até demônios guardiões para conduzi-las para aquele destino maligno. Então eu entendi que tem 4 tipos de coisas que uma pessoa poderia ser nas mãos do inimigo. Primeiro dela, escravo. Segundo, servo. Terceiro, líder.
E quarto, um feiticeiro. São 4 exemplos, 4 tipos de coisas, né, resumidamente, que uma pessoa poderia ser se não conhecesse o Senhor. Primeiro, escravo. Você poderia ser um escravo, aquela pessoa que sofre, tem a vida destruída, a alma destruída, massacrada pelo inimigo, não tem liberdade de escolha, pessoa que sofre enfermidade, sofre prostituição, sofre depressão, né? Não tem autonomia na vida, é massacrado de lá para cá pelo inimigo, realmente um escravo do inimigo, sabe? Nesse mundo. Segundo ponto, servo. Aquela pessoa que serve o inimigo, mas conscientemente. Talvez não vai servir em terreiros, né? Mas vai servir, por exemplo, pessoas que são assessores de políticos corruptos, pessoas que são ajudantes em terreiros, ajudantes conscientemente porque escolheram ser, ajudantes de influenciadores, pessoas que servem ao inimigo, mas não porque são escravos, porque decidiram servir esses projetos nas suas vidas, né? São servos do inimigo conscientemente. Não, talvez não do inimigo diretamente, mas servos de projetos errados, né? Terceiro ponto, líderes, pessoas que seriam líderes nas mãos do inimigo, pessoas que o inimigo projetou que elas fossem líderes, artistas, influenciadores, na mídia hoje em dia tem muito disso, né? Atores, cantores, pessoas em posições estratégicas, líderes de revolução, talvez até líderes religiosos. Eu vi uma vez o testemunho de uma pastora que foi orar por um rapaz e manifestou o demônio no rapaz, e o demônio dizia: esse rapaz seria o fundador de uma seita, deu até o nome da seita. Sabe, gente? Então é muito sério isso, o destino que foi escrito para nossas vidas. E quarto ponto, magos, né? Feiticeiros, aquela pessoa que nasceu para ser médium, né? Desde criança ela vai tomar passe no espiritismo e dizem para ela que ela tem que desenvolver porque ela é médium, ela vê coisas, ela escuta coisas, ela tem aquela capacidade de mediunidade. Então, nas mãos do inimigo, talvez você seria um escravo, talvez um servo do inimigo, talvez um líder, sabe, que arrastaria muita gente, ou talvez um mago. São 4 áreas e nós temos que lutar, nós temos que ter consciência, né? Se eu te perguntar agora o que você seria se você não conhecesse o Senhor, você sabe dizer? Pessoas que seriam escravos têm muita luta com o sentimento de incapacidade, de inferioridade, que não pode nada. Pessoas que seriam servos têm muita luta com achar que pode, né, suas habilidades, servindo ali, depender do próprio braço. Pessoas que seriam líderes têm muita luta com o orgulho, sabe? Com o poder. Pessoas que seriam magos têm muita luta com a parte espiritual e às vezes até são fascinados por isso, né? O poder que as revelações, né, sobrenaturais dão. Então, muitas pessoas elas têm lutas com o destino que elas teriam se não conhecessem o Senhor. Porque é lógico, o inimigo não quer perder o projeto que ele tinha na sua vida. Então ele vai tentar fazer que isso ocorra e isso briga com o plano de Deus. O plano de Deus é marcado, é permeado por humildade, por quebrantamento, por entrega no altar, sabe? Por entrega do eu. O plano de Deus ele é permeado por relacionamentos restaurados, por caráter, por valores, sabe? Por transparência. Não tem nada de busca por poder, de competição, de misticismo, não tem nada de incapacidade, de inferioridade, de comparação, destruição da identidade, mas é uma coisa sóbria. O caminho de Deus é permeado por uma essência de sobriedade, sabe, de conquista real, algo que não é ilusório. Então nós temos que entender muito isso. Muita gente, uma época, começou a me contar que sonhava à noite com trens, estava dentro de um trem. Eu comecei a perceber que isso era um veículo espiritual. Na verdade, todo veículo no sonho, né? Eu até vou dar para vocês uma aula aqui sobre sonhos. Tem pessoas que não têm habilitação espiritualmente, elas sonham que estão numa bicicleta, elas não têm autonomia espiritualmente para viver o chamado delas. Tem pessoas que dependem de um líder, são as pessoas que sonham que estão num ônibus, elas dependem do motorista, não conseguem ainda dirigir o seu carro espiritual, que é o veículo do chamado. Tem pessoas que sonham que estão num carro dirigindo, tem pessoas que sonham que estão dirigindo um caminhão, ou seja, vai carregar cargas mais pesadas, que pode ter a ver tanto com coisas boas como também com sobrecarga.
Tem pessoas que estão num avião, que são veículos que nos levam a novas dimensões, na adoração, no profético. E tem pessoas que sonham que estão no trem. O trem, ele é um veículo espiritual, mas que não tem liberdade de escolha. A pessoa está presa no trilho. Teve até um rapaz que me falou que sonhou que estava num trem, o trem parou, ele desceu, pegou um carro e saiu andando de carro. E Deus me mostrou ele foi liberto do destino que o diabo tinha para a vida dele, o trilho do trem. Tem até uma música secular, se eu não me engano, que chama O Trem do Destino. Eu creio que a pessoa que compôs essa música teve uma inspiração maligna, né, realmente, porque é uma verdade espiritual. Então, irmãos, a pessoa está presa no trilho, ela não tem liberdade de escolha. Mas Deus quer te dar um carro espiritual. E a melhor coisa é você entregar a direção desse carro para Jesus. Deus tem um plano para a sua vida, para você cumprir, um destino profético, um propósito para a sua vida, sabe? Mas o destino que o inimigo tinha para você pode estar gritando e isso pode estar trazendo conflitos na mente. O inimigo planeja até a pessoa com quem você vai casar, sabe? Tem pessoas que não conseguem esquecer um parceiro que teve no passado, que namorou, que teve envolvimento, né? Tem pessoas que não conseguem esquecer alguém. Pode ter sido um envolvimento por acaso, um envolvimento comum, mas tem pessoas que nem mesmo orando, quebrando o laço de alma, conseguem se desligar desse parceiro do passado. Talvez porque esse parceiro foi algo escrito pelo inimigo. Talvez se você se unisse àquele parceiro, isso fortaleceria os planos do inimigo na sua vida, sabe? Então tem pessoas que o inimigo une. Deus une pessoas para unir propósitos e o inimigo também une pessoas para unir propósitos. Talvez uma pessoa com quem você se envolveu, que você não consegue se libertar dela, é porque tem um laço do destino muito grande unindo você com aquela pessoa, sabe? Então o laço do destino é como se fosse uma coisa escrita nas estrelas, sabe? E isso tem que ser quebrado o laço de alma, tem que ter arrependimento, mas também tem que cancelar todo o laço do destino que te uniu àquela pessoa, porque senão você vai ficar com um caminho paralelo. Você pode estar casado com uma pessoa hoje, mas também com um relacionamento em aberto, paralelo, porque aquilo foi aberto pelo destino. Interessante lembrar também que o destino, gente, não é um conceito filosófico, o destino é um demônio. Lá em Isaías fala que o Senhor, né, falando contra as pessoas que abandonaram o monte do Senhor e foram buscar o destino e a sorte. Que na verdade o destino e a sorte eram deuses adorados, né, naquelas religiões ali, naqueles povos. Pessoas que em vez de confiar no monte do Senhor, elas confiam na sorte, elas confiam no acaso, na sorte, quem sabe tudo vai virar na minha vida e vai... Elas confiam na sorte, a esperança delas está na sorte ou no destino. Então tem pessoas que até servindo a Deus são muito místicas, né? As profecias que eu recebi, nada vai impedir que elas se cumpram. Irmãos, pode impedir sim, se você não buscar, não permanecer fiel a Deus e buscando a presença, as profecias que você recebeu, elas podem não se cumprir. Porque isso não é um destino cravado, isso é a vontade de Deus liberada sobre a tua vida, mas você precisa, né? A palavra fala, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, gente, muitas pessoas têm uma mentalidade muito mística, ela fica como se ela estivesse em transe, confiando no destino e o que tiver que ser, vai ser. E não é bem assim. Então, o destino traz uma série de problemas em nossa mente. Primeiro que nós ficamos com caminhos paralelos abertos e temos conflitos em nossa mente, o que poderia ter sido, o que eu queria ser, o nosso coração está em outro lugar, em vez de estar aqui no caminho eterno, entendeu? Nós ficamos brigando com isso em nossas vidas e não pode ser assim, sabe? Você tem que entender, orar como Davi orou. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova e conhece meus pensamentos. Veja se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. E outro conflito, outro problema que o destino causa na mente das pessoas é o misticismo, né? A pessoa fica presa, então ela se torna passiva, na verdade, porque ela acredita que não importa o que ela faça, o que Deus tem para a vida dela vai se cumprir de qualquer forma. E não é assim, nós temos que sair dessa ilusão, dessa passividade e nos levantar, vestir nossa roupa de escalada e nos levantar e viver a batalha e batalhar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Então não deixe que o destino te prenda, sabe? E feche todos os caminhos paralelos.
feche todas as portas abertas de caminhos paralelos que estão abertos na sua vida e viva o único caminho eterno. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada vida que está aqui, que assistiu esse vídeo até agora, Senhor. Que todo caminho paralelo, todo destino que o inimigo tinha para a vida deles seja neutralizado, fechado em nome de Jesus, Senhor. Ora comigo você, fala: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados e tudo que deu lugar para o destino do inimigo na minha vida. Eu renuncio todo destino como escravo, como servo nas mãos do inimigo, como líder e como mago nas mãos do inimigo. Eu renuncio também toda roupa, cetros, amuletos, jogo fora no lixo espiritual. E renuncio também todo demônio guardião que veio para me ajudar, para me conduzir a esse destino maligno. Eu amarro e amordaço e mando embora para o lugar que o Senhor Jesus determinar. Eu renuncio a esses destinos malignos. Eu quero viver a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. E eu oro como Davi: sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova os meus pensamentos, veja se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Me tira de todo caminho paralelo e me guia pelo caminho que é a tua vontade para a minha vida. Quebra todo caminho paralelo, em nome de Jesus. Pai, quebra todo caminho paralelo na vida dos meus irmãos, que eles possam viver o único caminho, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a vida deles, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Deus abençoe.